Oi, seus lindos, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de março de 2022, estou eu aqui no 21º vídeo do Desafio dos 31 Dias. Uhul! Estamos aqui, vamos lá. Hoje eu quero filosofar um pouquinho com vocês sobre desencarne coletivo. Hoje a gente assistiu aí nos noticiários a queda de um avião na China, né? Quantos de nós, né, já se pegou pensando, meu Deus, como Deus pode permitir uma tragédia assim? São tantas coisas que a gente vê, não é, gente? Principalmente queda de avião, enfim, até o acidente mesmo da Marília Mendonça. Ou seja, às vezes são mais pessoas, são menos. E às vezes a gente se pega pensando, que Deus é esse? Né? Então hoje eu gostaria de estar passando para vocês aqui um pouquinho da visão espírita sobre esse desencarne coletivo, tá bom? E eu queria inclusive pedir para que outras pessoas de outras crenças, né, diferente do espiritismo, que colocassem aí na descrição do vídeo o que a sua religião, sua crença, enfim, o que você acha, né, dos motivos pelo qual esses desencarnes acontecem. Tá bom? Seria legal pra gente trocar, enfim, experiências, trocar informações, na realidade. Tem um livro aqui, que eu quero começar falando dele, que é o Livro dos Espíritos. Vou tomar como base, tá bom? E aí tem uma pergunta aqui, que é do 737, tá? O capítulo é assim, ó, flagelos destruidores. E daí, 737 a questão. Aí o Kardec pergunta para os espíritos, né? Com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Ou seja, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E aí ele obteve a seguinte resposta: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Aí vocês devem estar pensando, como assim? Como a humanidade progredir mais depressa? E aí eles continuam. Já não dissemos que a destruição ela é necessária para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobem mais um degrau rumo à perfeição? É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar os seus resultados. O homem julga esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal e dá a eles o nome de flagelo, em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor e para que se realize em alguns anos aquilo que se exigiriam séculos. Então, o que ele quis dizer aqui, gente? Que esses desencarnes coletivos, que nada disso é acaso, né? Que esses desencarnes coletivos, eles ajudam a humanidade a evoluir. E acredito que muitos de vocês estão pensando ainda, como assim, Samantha? Aí tem outra questão aqui, que o Kardec até comenta, tá? É a questão 741, eu vou ler assim só um pedacinho da resposta, né? Que o Kardec pergunta, é permitido ao homem evitar esses flagelos? Né? E aí os espíritos respondem, entre os males que afligem a humanidade, existem aqueles de caráter geral, que fazem parte da vontade de Deus, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o impacto. Então, quando a gente pensa assim no impacto, gente, não é só o impacto para quem foi embora, o impacto social, o impacto na família, nos amigos, no país. Sobre esse tipo de flagelo, o homem nada pode fazer, cabendo-lhe apenas submeter-se à vontade de Deus, ou seja, não tem o que fazer. Era para acontecer assim, não existe acaso, gente. Além disso, muitas vezes, esses males são agravados pela sua própria negligência, ou seja, o homem pode agravar um pouquinho, né? E aí tem um comentário de Kardec que eu achei bem interessante. Ele fala que entre esses flagelos destruidores naturais e que não dependem do homem, devem ser colocados em primeiro lugar a peste, ou seja, as doenças, né? A fome, as inundações,
e as intempéries que impedem a terra de produzir alimentos. Então isso são coisas muito sérias, né? Muito graves. Então assim, eles continuam, porém, não tem encontrado na ciência, nos trabalhos da arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na rotação das culturas, nas irrigações, no estudo das condições de higiene, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar esses desastres, né? Algumas regiões que no passado foram devastadas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje. Então, o que ele quer dizer com isso, gente? Que muitos males que acontecem com a humanidade, esses males, apesar dessa visão horrível que a gente tem, há todo um movimento nisso, sabe? Todo um movimento. Então, por exemplo, vamos citar o Covid. Poxa, teve o Covid, olha o movimento, né, mundial. Os países se unindo para fazer, né, em prol da vacina. Quantas coisas ruins a gente viu, mas quantas coisas boas também aconteceram nessa pandemia. Então é isso que eles estão querendo dizer, né, que principalmente referente a esses desastres naturais, não tem o que fazer, e a gente percebe que através disso a humanidade evolui. Então, por causa dessas doenças, né, que eles falam que a peste, quando a terra, alguma coisa na terra que a terra não consegue produzir, o que acontece? A agricultura evolui, eles desenvolvem métodos, técnicas, sei lá, N coisas. Cada vez que tem um tsunami num país, o país se reergue. Olha o Japão, né, com a bomba de Hiroshima. Poxa, quantas coisas boas aconteceram. É um povo muito forte, muito guerreiro. Então essa força que vem do Japão também, né, tem a ver com a força que eles precisaram ter lá. Então todo esse movimento, se a gente for enxergar por esse lado bom das coisas, tem um lado bom, é isso que eu quis dizer. Tem um lado de evolução nisso tudo. E daí eu peguei para vocês uma história que de um circo, né? Tem um circo, vou contar a história para vocês aqui, onde que tá. Teve um circo, deixa eu ver, um circo de Niterói. Esse circo tem um livro do Chico Xavier que chama Cartas e Crônicas. Ele foi escrito pelo espírito Humberto de Campos. E ele cita esse circo, né, essa tragédia nesse circo, como um exemplo de desencarne coletivo por afinidade de débitos passados. Ou seja, essas pessoas que morreram todas juntas ali, elas tinham um débito passado que elas precisavam resgatar. Então, nada é por acaso, entendeu? Segundo ele, os desencarnados na catástrofe foram responsáveis pela morte de cerca de 1000 crianças e mulheres cristãs em um circo na Gália, na região da França, na época do Império Romano. Olha só, o fato ocorreu em 177, no ano de 177, época em que o imperador Marco Aurélio tratava os cristãos com máximo rigor, ordenando que as leis mais severas fossem impostas como a morte. Ninguém saía impune. Entre homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, ninguém saía impune. Gente, isso é verídico, viu? Numa noite em que era anunciada para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, ele queria que o circo proporcionasse uma cena diferenciada. Olha isso, gente. Durante a noite inteira, então, saíram à procura de mulheres e crianças cristãs. Encarceraram-nas e depois de exibi-las em público, incendiaram toda a área, deitando sobre elas os cavalos. Foram mortas, queimadas e ainda pisoteadas pelos animais. Vocês conseguem imaginar essa atrocidade? Então, o que esse livro quis dizer? Que essas pessoas que causaram isso lá na época daquele Império Romano, elas sofreram agora nesse circo de Niterói. Foram queimadas ali. Foi uma tragédia aqui pra gente, né?
e elas foram queimadas ali, crianças, enfim. Ou seja, essas almas, esses espíritos, eles pediram essa prova, eles pediram para passar por uma situação assim. Então, quando a gente olha por esse lado, as coisas fazem muito sentido, não é verdade? Então, quantas pessoas passam por isso, né? Quantas almas pediram isso nesses desencarnes, como esse avião que caiu hoje na China? Quantas pessoas morrendo de uma vez? Gente, isso não é acaso. Se isso fosse acaso, que Deus seria esse? Então, gostaria muito. Temos também o edifício Joelma. Se vocês procurarem aí sobre o edifício Joelma, que pegou fogo também, na visão espírita, vocês vão achar coisas assim muito interessantes sobre isso. Então, eu termino esse vídeo hoje dizendo que nada nessa vida é por acaso. Essas mortes são tristes, sim. A gente tem que ficar indiferente? Não temos que ficar indiferentes, porque, como o próprio livro diz, a todo movimento as pessoas se unem. Olha só, essas enchentes no Rio de Janeiro, quanta comoção social, as pessoas indo atrás de doações, as pessoas abrindo a casa delas, doando roupas. Então, assim, há todo movimento nisso. Então, num primeiro olhar, a gente acha horrível e é muito difícil pra gente aqui, obviamente. Mas quando a gente começa a ver e confiar que tudo tem um propósito e tudo tá certo, a gente começa a acalmar o coração e a gente passa a entender que algumas coisas a gente não tem como mudar. A gente aqui de longe, assistindo todas essas tragédias, não adianta você ficar na piração, ali, sabe, sofrendo, chorando. Você não vai ajudar essas pessoas a passarem por essa situação. A gente pode fazer doações, a gente pode ajudar da forma que a gente puder, que estiver ao nosso alcance. Mas a melhor forma de ajudar essas pessoas, esses espíritos, é através da oração, da nossa oração sincera, da nossa prece, independente da sua crença, que a gente possa se unir numa vibração positiva, pedindo para que essas pessoas tenham forças para conseguirem passar por essa provação tão difícil, que provavelmente elas mesmas tenham escolhido isso, não é verdade? Então, deixo esse vídeo hoje, finalizo esse vídeo hoje rapidinho, pedindo para que vocês reflitam sobre essas questões da vida e que vocês confiem que Deus sabe o que faz, tá bom? Um beijo grande. Boa noite, gente.